ser feliz, a gente tem que aprender a cuidar da nossa mente, né? E uma mente, e aparece muito a nossa mente está com uma tendência extremamente forte a pensar coisas ruins, a ser negativa. Então, o pensamento positivo, ele é um esforço. Requer consciência pensar positivamente. Porque se a gente não aplica esse esforço consciente, o automático sempre é catastrófico. É dramático e catastrófico, né? Qualquer coisinha a gente já pensa que é muito grande e já começa a projetar muitas coisas ruins. Então a gente tem que estar muito consciente, muito vigilante da nossa mente para mantê-la num bom estado, né? Um estado positivo. Ser assim, né? Como o estado comum de consciência do nosso mundo, de todos os seres, é um estado muito equivocado frente ao que é a verdade. É justamente o contrário. Ou seja, é muito, muito distante da verdade. Então, estamos muito cegos para o que é a verdade. Só o fato de buscar ter essa tendência forte de buscar, de acreditar que somos incompletos e que algo externo vai completar-nos, isso já é um grande erro, né? E a partir de aí, muitos erros, né? O apego, por exemplo, o apego é algo bom, é considerado como uma virtude, enquanto que ele só tem sofrimento. Se você ama, você está apegado. Se você tem o teu carro novo, você tem que cuidar dele, ou seja, o apego ao carro, o apego à casa, o apego às coisas, ele é visto como algo muito importante, como uma relação de amor, uma relação de apreciar. E também são muitos os conceitos equivocados, né? Começando já pelo conceito equivocado de morte, de começo e fim. Essa ideia de que tudo começa e tudo... Qual é o começo? É uma pergunta que me fazem muito, né? Mas quando começou? Não, não tem começo e não tem fim, é incessante. Um conceito assim é bem difícil. Outro conceito que vai demorar muito tempo, você ainda não entendeu ele. Ainda você vai precisar de uns anos para ter uma realização. Não existe número um. Parece muito simples, a gente entende, né? Mas realizar isso na profundidade, né? Ter uma experiência profunda, não existe um, dois, três, não é sequencial, não existe essa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura construída e projetada. Então, quando a gente começa a ver mais dentro de um plano interdependente, onde tudo está conectado e num movimento dinâmico, não existe o primeiro, nem o segundo, nem o antes, nem o depois, nem na frente, nem atrás, nem em cima, nem embaixo. Quando você entra nessa visão assim, onde você tira todas as estruturas conceituais, então você vê que a gente está muito, muito cego para o que é a verdade, né? A gente constrói um mundo que está muito distante do que é um mundo verdadeiro. Basta os físicos que estudam as partículas e observam a matéria, ou seja, a nossa percepção da matéria, por exemplo, como coisas, cadeira, mesa, casa, carro, é muito distorcida, muito distante do que é a verdade do carro, a verdade da casa, ou seja, nada são nomes, etiquetas e conceitos, e a gente não está vendo a realidade. E a realidade é que tudo é a mesma coisa, ou seja, tudo é feito de partes que se juntam e num processo dinâmico de dissolução e um contínuo criar e dissolver, ou seja, movimento e criação e transformação. Essa é a visão verdadeira, mas ninguém vê isso. A gente vê tudo para sempre, tudo é sólido, né? A gente não vê nem sequer a impermanência. Todos os dias são iguais e criamos rotinas, criamos estruturas. A nossa sociedade é assim, o trabalho, o estudo. Ou seja, não é verdadeiro isso. A verdade é a espontaneidade. Essa é a dança única de cada momento, né? Essa vitalidade, se apreciar cada instante, cada encontro. Isso é a verdade. O Fernando de agora não é o mesmo de ontem e nem de hoje de manhã. Então, cada momento você tem uma expressão única e mesmo que teu amigo te veja todos os dias, ele nunca vê o mesmo.
E essa riqueza, né, essa frescura de cada instante, a gente não é capaz de captar isso, a gente congela tudo e ainda cria rotinas congeladas e ainda se esforça para que tudo seja igual, para dar uma sensação de eternidade, de tudo mesmo, de inamovível, quando na verdade não tem nada parado. Tudo é movimento e tudo depende de tudo e vai reverberando por todas as partes. E a gente cria uma estrutura sólida e estática e ainda cria outras estruturas para poder segurar todos os dias as mesmas coisas, toma o mesmo café da manhã na mesma hora, faz o mesmo. A gente tenta robotizar, automatizar todas as nossas atividades e tarefas diárias, né? Então, com que não bastasse já reduzir, a gente ainda aplica muito esforço para sustentar essa redução e que não saia dos trilhos, né? Isso acaba sendo a nossa própria morte. A gente perde o vigor, a gente fica doente, ou seja, surgem doenças, porque é uma experiência muito limitada e muito fica entediado, tem uma percepção de que sempre é a mesma coisa, depressão, perde o vigor, perde a vida, criando estruturas congeladas. E quando a realidade é completamente distinta, para a gente ver o distante que estamos, né? Do que é a verdade e do mundo que vivemos e construímos. E aí temos todo o enfoque conservador da sociedade, né? Que cria uma estrutura de família, que isso também não existe. Essa estrutura social não existe, não existe, é impossível. O ser humano é dinâmico, sabe? Não existe para toda a vida, né? E cria uma ideia de família que tem que estar unida, cria uma ideia de casamento que tem que estar para sempre, cria muitas ideias que vão em contra da própria natureza, que é o movimento, que é esse vigor de cada instante, que é a espontaneidade. Porque o que faz a união com entusiasmo é a espontaneidade. Então, se a gente está junto, se a família está unida, tem que ser por um vínculo espontâneo e não por estruturas institucionalizadas, né, congeladas para fixar. A verdadeira alegria da vida é justamente dentro desse dinamismo a espontaneidade de expressão. Então, alegria, entusiasmo, espontaneidade, vigor, aí temos força, criatividade, felicidade, ou seja, tudo sai daí. Agora, a partir do momento que congelamos e queremos que tudo seja como eu quero e vamos, aí já começa a haver muito conflito e a vida ela é muito boa para nos ensinar. Na verdade, é a própria evolução, causa e resultado que vai nos ensinando. Porque por muito que a gente queira congelar, o casamento não dá certo, por muito que a gente queira a família unida e estar perto dos nossos filhos, não funciona. E assim a gente tem um trabalho bom que a gente gosta, e a gente é despedido, e tantas coisas acontecem desse tipo, e tantas mudanças nos traz a vida, frente a essa estrutura sólida e estável que construímos, né? Batem os ventos e continuamente nos estão levando, arrastando, e a impermanência nos transforma, afortunadamente, né? Para a Só gente para aprender a ser só pra, espontâneo, estar no aqui e né, agora e estar em suficiência e oferenda, né? achar que a gente tem o controle das coisas é um erro grandioso, né, amor? Nossa, É um nossa. erro. Começando pela minha própria vida, que eu me assisto, né? E por assistir muitas vidas que dançam na minha volta, é impressionante a impermanência, né? É impressionante. Basta ver o vírus no nosso mundo. Um mundo tão seguro, tudo parecia tão normal, que funcionava, e de repente vem um vírus e muda de um momento para outro a rotina de todos, né? E a forma da gente trabalhar e operar no nosso mundo. Então é simplesmente assim uma experiência muito clara e direta de impermanência, o que o planeta inteiro vive nesses momentos, e não é um dia nem dois, é todo um furacão, né? Todo um movimento, né? São 6 meses já que levamos de pandemia. Então, para a gente ver que tem etapas, né? Que na impermanência não é somente um momento. Por exemplo, você recebe a notícia que você está com câncer e tem que iniciar um protocolo de quimioterapia. Sua rotina mudou, sua vida mudou. Ou seja, a partir daquele momento você vai ter outra vida.
E talvez nunca mais volte a ter a vida que você tinha antes, com as liberdades, com os prazeres. É muito forte. E sem falar o acidente, né? Que já é abrupto, né? De repente, se tem um acidente e quebrou as pernas. Tem um moço que teve um acidente que quase morreu, ele quebrou inteiro. Ele ficou realmente sem se mexer numa cama durante uns meses. Imagina que toda a rotina dele, todo o trabalho dele, todos têm o que fazer, todos os compromissos para atender, e são assim meses, né? Não são dias. Ou seja, é um stop que de repente te para, é uma impermanência, um vento de impermanência que de repente você tem que ficar um período muito longo se adaptando a uma nova situação. E assim é tudo, né? Tudo é eventos, tudo é impermanente. Por isso, o que a gente pretende no nosso estudo é encontrar a estabilidade interior. Porque, segundo Buda, que afirma que se libertou do sofrimento e ensina como ele fez para que todos possam fazer o mesmo, e assim ele fala com o público geral, ele fala uma linguagem acessível a todos, né? E ele deixa muito evidente que essa estabilidade que buscamos é o que somos e que está sempre presente em nós em todos os momentos. E fala que a alegria são qualidades, qualidades intrínsecas. Então é muito surpreendente quando a gente olha desde aí, né? Porque a gente sempre acreditou que a alegria dependesse de algo, que era um estado mental na dependência de alguma circunstância ou objeto. Então, se eu não tenho um estímulo externo, eu não tenho por que estar alegre. Então, a alegria a gente busca estímulos para sentir, gostamos de pessoas alegres, para ter alegria, ou seja, buscamos estímulos externos, sendo que a alegria, ela é uma qualidade da nossa mente intrínseca. Então é muito, muito interessante, porque não somente é uma estabilidade interna, indestrutível, inabalável, de calma, de felicidade, de bem-estar, de alegria, ou seja, muitas qualidades. Ela não é somente estabilidade, ela tem experiência de conforto e bem-estar, experiência de completude. Então, não é somente que eu permaneço estável frente à impermanência, aos ventos da impermanência que sopram. É que, ademais de estar estável, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou em paz, ou seja, eu estou cheio de energia para dar, cheio de amor, de compaixão, bem disposto, tem a boa disposição para atuar, para fazer. Então, é de uma riqueza muito grande, a boa disposição, o vigor, ou seja, existe essa energia bem disposta para ajudar, para servir, para melhorar, existe criatividade. Então, essa mente que não se identifica, que não se movimenta com a impermanência, mas que se concentra em si mesma, que se assenta em si mesma, ela é o oceano. Ou seja, essa gota se dissolve no oceano. Essa gota da pessoa, individual e limitada, ela se torna a força universal. Então, não é somente não ser arrastado pela impermanência, não é somente uma estabilidade em meio de todo o movimento, é o caminho da realização, da iluminação, da onisciência, ou seja, é um caminho assim da totalidade. E é uma das coisas que para mim é muito admirável no budismo. Eu conheci o budismo com 14 anos e desde então eu me apaixonei. E com 18 anos fiz meu primeiro retiro. E estou
Vamos lá ver os cachorrinhos. E é a profundidade do budismo. Ou seja, até hoje, assim, é de uma profundidade que eu não consigo nunca pegar, tocar o fundo. E por muito que eu mergulhe, ou seja, é muito profundo. E ao mesmo tempo é muito amplo, entende? Então tem muita coisa, tem yogas, tem devoção, tem filosofia, treinamento, tem tanta coisa. E tem tantos exercícios, o budismo tibetano em particular, ele é rico em métodos, exercícios. Então tem muitos exercícios. E mais simples, mais complexos. Então é de uma grande riqueza. E a realização é uma realização muito profunda, porque é a iluminação, é a onisciência. E até chegar nesse nível de onisciência, tem toda a liberação, a autoliberação da mente, se libertando do sofrimento, e ao mesmo tempo as experiências de êxtases, de completude, que são experiências de iluminação e sabedoria. Então é assim, para muitas vidas o budismo. Eu acredito que em uma vida você teria que se dedicar completamente e ainda assim seria difícil abarcar tudo, né? É muita coisa, é muita riqueza, né? E muita profundidade de experiência. Então, assim, para uma pessoa que investiga a consciência, o budismo para mim é o melhor caminho, porque aí a gente vai encontrar várias disciplinas, se queremos, temos assim, desde o tarô, oráculos, astrologia, medicina, toda a parte de saúde, medicina, que curam tudo com mantra, porque tudo é frequência, é vibração, e toda a parte filosófica, psicologia, é muito rico, né? Tem muitas áreas de investigação que a gente pode se dedicar. Mas bem, vamos a fazer a nossa meditação de hoje. Hoje é uma abordagem muito laica, o programa de hoje de meditação é como conhecer a nossa mente, é autoconhecimento. O propósito não é relaxação, nem concentração, mas autoconhecimento. Então a gente utiliza das ferramentas do relaxar e do concentrar, só que a nossa abordagem ela é motivada, ela é impulsionada para uma experiência mais profunda de autoobservação. Então, é auto-observar a nossa própria mente e começar a entender a mente em movimento, pensamentos, sentimentos, a entender a mente do não movimento, que é a consciência aberta e contemplativa, e unir, ou seja, a intenção é que não seja dois, que a gente consiga manter essa conexão da quietude, a quietude que é a consciência que não se identifica, que contempla, existe uma quietude, e ao mesmo tempo a mente em movimento, sendo que o movimento da mente, ele não afeta a quietude. Ou seja, aquele que contempla consciência aberta, ele não é afetado pelo movimento. O movimento continua existindo, mas isso não abala ou não provoca nenhum tipo de desequilíbrio ou de movimento. A mente continua na sua quietude. Então significa que ela fica transparente, inabalável, indestrutível. E o fluxo de pensamentos, sentimentos, emoções, ele pode continuar se expressando mais ou menos, às vezes fica tudo quieto, às vezes aparece algo, mas assim, todas as expressões da consciência, todas as suas projeções, que tem que ver com o karma, não interfere na quietude da nossa mente. Então podemos viver de uma forma quieta, apesar que o karma continue se manifestando, continue girando na nossa vida. Sabe, o pai, o filho, o amigo, tudo está acontecendo, mas a gente não é afetado pelo acontecimento. A gente responde desde um centro de equilíbrio, e esse equilíbrio é qualificado. Então, virtudes e qualidades se expressando, e mesmo que rode a roda do karma, a gente mantém, sustenta essa emanação, esse equilíbrio qualificado na nossa vida. Então, essa quietude da mente, que é uma qualidade, ela é muito qualificada, ela permanece presente
mesmo havendo todo o movimento kármico. Se permanecemos aí, não tem cansaço, as nossas capacidades se incrementam muito, muito mais. Nossa capacidade de tudo, né? Todas as nossas capacidades, pode ser motoras, pode ser mentais, pode ser de qualquer nível. Se a gente está nesse equilíbrio, tudo que a gente expressa é mais perfeito. Essa mente equilibrada é a mente da perfeição. Então tem uma expressão mais perfeita em qualquer atividade ou qualquer condição interna e externa, emocional, mental ou física. Dessa quietude equilibrada e qualificada, qualquer atividade que possamos empreender, ela vai fluir melhor, ela não vai ter o desgaste, esforço e cansaço, e ao mesmo tempo ela vai fazer com que a gente realize com mais perfeição. Ou seja, o fruto que se obtém, se é uma comida, se é limpar, se é se vestir, se é fazer qualquer atividade comum, a gente vai fazer melhor tudo. Porque é uma mente concentrada, presente, equilibrada, sentada, radiante. Então ela expressa as coisas boas. E mesmo que tenhamos que trabalhar, estar com a nossa família, ou seja, vamos unindo essa consciência absoluta, ou essa quietude do ser, com todo o dinamismo e movimento. Mas não ficamos agarrando e fazendo relações e construindo. Esse esforço se gasta muita energia em estar pensando e projetando, e muita energia. Na quietude não se gasta energia. Então a gente fica muito mais saudável e menos cansado. A dualidade e suas projeções, estar preso dentro dessa mente dual, gasta muita energia no cérebro, nos neurônios, em tudo. A mente da quietude, ela não gasta energia. Então também a gente vai precisar dormir menos, comer menos. Isso também traz mais relaxamento, tudo vai melhor na nossa vida, né? Então, como integrar esse estado de quietude no movimento e dinamismo da nossa vida cotidiana? Como sustentar essa vigilância, essa atenção sem esforço, de forma natural e espontânea, onde estamos atentos a estar com a mente quieta e não estar com a mente em movimento todo o tempo. E isso requer treino. Pouco a pouco a gente vai chegando lá. Vamos a meditar um pouquinho, vamos a relaxar. Lembrando que os passos sempre são um relaxamento. No primeiro momento é soltar. Sentir a respiração, exalar, soltar. Sentindo o corpo, relaxando o corpo. Trazendo a mente para o aqui e agora. Relaxando a mente. Soltando o nosso dia, o antes, o depois. E chegando nesse momento que nos oferecemos para relaxar, soltar, nosso momento de conforto, onde vamos a soltar todo o peso do nosso dia, peso da nossa vida, das nossas histórias. Todos os não gostos e todos os apegos. E vamos descansando nessa nada aberta e espaçosa. Nada no sentido que não tem
nenhum objeto, simplesmente um descanso no aqui e agora. Vamos a dar uma direção à nossa mente. Então vamos a fazer uma aspiração de abertura. Com infinita compaixão e sabedoria, vamos trabalhar para o bem-estar de todos os seres. Que todos os seres sejam livres da fome, da carência, da discórdia. E que o nosso mundo seja alegre e em paz. Então, gerando esses bons desejos. Corpo, respiração, mente, aqui e agora. Essa base de todas as consciências sensoriais, sons, sensações, o mental inferior que atua nas bases das consciências sensoriais, dualidade, tempo, espaço, relação. Nessa semana, o nosso desafio como objeto de prática é a meditação no pensamento. A gente vem experimentando vários apoios, como o corpo, a respiração, os sons neutros, sons agradáveis, objetos visuais, neutros, sagrados. Já meditamos na dor como apoio. Vamos agora meditar nos pensamentos. Vamos olhar para a nossa mente e vamos chamar os pensamentos. Nesse exercício, em vez de querer escapar dos pensamentos, ou querer que os pensamentos não apareçam, é o contrário. Agora os pensamentos vai ser o apoio, vai ser a ponte para conectar-nos com a consciência profunda, aberta, luminosa, espaçosa e bem-aventurada. Vai ser a ponte para conectar-nos com a essência do ser. Toda experiência é uma experiência mental. Ela é uma projeção. Quem projeta é a consciência na sua essência, no seu estado mais puro. E essa essência pura, ela não tem eu, outro, um, dois, este, aquele. Ele é a mesma essência pura em todos. Não aumenta, não diminui, não perde, não ganha. Como através dos pensamentos que nos distraem, podemos conectar com a essência pura, porque esses pensamentos nada mais são do que uma expressão, projeção da essência pura. Ao não reconhecer a essência pura que projeta a si mesma e ao ignorar essa existência, ficamos presos em um modo único de perceber a realidade. Acreditamos que todos esses pensamentos são reais, sólidos, verdadeiros, cheios de razões. Não conseguimos ver que são efêmeros, transitórios, movimento de energia, nuvens no céu.
Através dos pensamentos podemos conectar com a fonte criadora, quem projeta os pensamentos, que é essa essência pura, que é nosso objeto de investigação. Realizar a essência é desarmar um núcleo de todo sofrimento, é liberação. Realizar essa essência pura é reconhecer que todo sofrimento está fundamentado em projeções mentais que tomamos por reais. Ao realizar a essência luminosa, reconhecemos que toda expressão é projeção. Já não somos definidos e nem determinados por projeções. Então vamos a olhar nossos pensamentos com esse novo olhar, de quem olha para os pensamentos não identificados e acreditando que são expressões verdadeiras e sólidas, mas apenas como transitoriedade, impermanência, efêmeros, diáfanos, nuvens no céu, sem se envolver com os conteúdos conceituais que provocam. São nomes, conceitos. Se não nos identificamos dando essa vida aos conceitos, eles perdem consistência, são pensamentos. Quando colocamos esse olhar nos pensamentos, de não estar identificados com suas expressões, eles naturalmente se dissolvem e o que permanece é o que sempre esteve, que é a essência consciente, que ao não estar apegada ou contraída ou segurando pensamentos, se expressa na sua pureza, na sua intimidade, na sua essência. Então vamos a sentir esse processo, chamando os pensamentos. Vamos a dar-nos um tempo para que pensamentos venham. Se os pensamentos não vêm, apenas exploramos, investigamos essa experiência espaçosa de consciência desperta. E se surgem pensamentos, não nos envolvemos na argumentação conceitual que trazem. Eles se dissolvem e o que sempre fica é o estado lúcido, desperto da consciência. Um estado atemporal, não tem passado, não tem futuro. A temporalidade, ela existe no pensamento. Se não tem pensamento, não tem relação, não tem dualidade. Entramos num estado de atemporalidade. Natural, espontâneo, equilibrado, perfeito. Reconhecendo a natureza dos pensamentos, conceitos,
Se não damos realidade a seu significado conceitual, são como nuvens no céu. Pensamentos, imagens, sentimentos, desencadeia todo um complexo que é uma vivência interna, uma abstração que experimentamos como uma vivência real. Deixar de dar realidade às nuvens e descansar no céu aberto, reconhecendo que nuvens surgem e assim como surgem se dissolvem. Somos nós que projetamos realidade e se transformam em vivências reais, completamente ilusórias e sem fundamento, mas estão gerando causas que condicionam os resultados que experimentamos. Descansando no céu aberto, gerando a causa da sabedoria, cujo resultado é a liberação. Estaremos livres de qualquer aparência, seja pensamentos ou circunstâncias. Consciência aberta e utilizando os pensamentos para conectar-nos com a experiência do céu aberto, da essência, da pureza, da consciência. Pensamentos de futuro, pensamentos de passado, nuvens no céu aberto da mente desperta. Nuvens pode transitar, mas permanecemos na abertura espaçosa e luminosa. Pensamentos são pensamentos.
Se não damos solidez e realidade, naturalmente se dissolvem. Vamos colocar agora nossa atenção para a qualidade de abertura. Em vez de colocar nossa atenção no objeto, que é o pensamento, vamos olhar diretamente para o sujeito, o observador, meditador, e dissolvendo todos os conceitos de identidade. Céu aberto, consciência desperta. Sem fronteiras, sem separação. Onde nossas mentes não estão separadas. Sentindo essa expansão, onde não somente nós que estamos agora, nesse momento, cada um na sua casa, no seu lugar, nos encontramos nessa experiência de consciência desperta, mas como esse encontro se está estabelecendo, se está dando com todos os seres, mesmo que não sejamos conscientes. Consciência infinita, espaço infinito. Realmente sentindo que podemos penetrar nessa dimensão espaçosa da consciência, onde não existe aqui e ali, países, outros, esse estado de conexão, união, se surgir pensamentos, utilizamos eles como pontes, são nuvens que nos identificamos, soltamos e permitimos que se dissolvam e nos conecta com essa abertura espaçosa, com essa dimensão da mente, de união, onde não existe eu e outro, aqui ou ali. Quando estamos descansando na consciência aberta, toda a relação dual se dissolve. E somos consciência. Nessa condição espaçosa, consciência aberta, de forma consciente, fazendo a nossa oferenda transcendental, oferecendo essa capacidade para que todos os seres possam transcender a mente de dualidade, ter uma experiência profunda de totalidade. Ao transcender a dualidade, amanhece a totalidade.
necessidades e medos se desarmam. Completude, plenitude, satisfação, gratidão, completamente puros. Esse estado qualificado, ele é compartilhado. Quando estamos nessa condição de consciência aberta, não há corpo, não há eu, não há isto, não há aquilo. É um estado de estabilidade, consciente, aberta. Fazendo nossa oferenda à consciência coletiva, oferecendo nossa sabedoria, que pelo poder dessa prática compassiva, todo sofrimento possa ser transformado em paz, que o coração de todos os seres esteja aberto e que a sabedoria em todos os seres irradie desde dentro. Que todos os seres estejam conectados com a fonte suprema, inesgotável, incessante, de bem-aventurança, satisfação, e que essa irradiação de gratidão transforme o nosso mundo no mundo supremo, no mundo pleno, onde possamos apreciar todas as belezas naturais, possamos nos integrar uns com os outros, como fractais, expressão da mesma luz, que se reconhece e se integra em cada encontro, oferecendo a luz do amor, a luz da verdade, a luz de que somos os mesmos. Não existe um igual que outro. Não existe um nem outro. Mas essa verdade do amor que nos une, nessa luz única, uma inspiração mais profunda e bem dedicada aos nossos méritos e sabedoria. É muito importante visitar todos os dias essa experiência de unidade, unidade que é totalidade, que é amor. A verdadeira experiência é de um amor tão profundo. Esse amor, ele é tão pleno e tão completo que não existe nenhum apego, nenhuma necessidade de possuir ou de reter. Ele em si mesmo, ele já é tão completo que ele liberta a mente de todo apego, seja apegar-se ao passado, ao que foi, também se liberta de todo futuro, toda essa ansiedade de controle e realização, conforme o que acreditamos ou projetamos. Então é uma experiência de profundo amor que nos mantém no verdadeiro momento, que é o aqui e agora, vibrando essa luz em tudo que fazemos. Então é muito importante a gente familiarizar. Meditar significa familiarizar. Então é importante essa familiarização, um dia, outro dia, e vai amadurecendo no nosso interior uma experiência
Isso faz com que no nosso dia a dia começamos a ser mais livres. Livres dos outros, livres das circunstâncias. E começamos a apreciar. Então começamos a ver que todos os dias tem muitos presentes. Que todos os dias é muito rico de boas surpresas. E frente aos obstáculos, a primeira resposta, uma mente otimista. E a segunda, a manifestação do poder universal total se aplicando. Ou seja, não somente projetamos coisas boas, mas ademais utilizamos as forças infinitas universais para que essas boas condições, as bênçãos, os milagres sempre estejam presentes. E funciona, porque como nada está realmente feito, porque tudo é impermanente, então se na impermanência a gente coloca essas estruturas, pois isso dá um resultado, dá um resultado na experiência, se materializa. Quero dizer que, como o futuro não existe, ele está na dependência do aqui e agora. Se no aqui e agora a gente coloca em novos ingredientes, como a confiança, a certeza, o otimismo, é que a gente não deixa que o ruim possa acontecer, porque a gente não permite com a nossa mente, porque tudo é interdependente. Então, para que se manifeste, depende de causas e condições. E se nessas causas e condições está a nossa mente, e a nossa mente é otimista, e ademais está conectada com a fonte suprema universal infinita, então temos um poder positivo, milagroso, pois isso faz com que tudo se resolva facilmente. Então a gente fica com essa armadura protetora e isso evita que acidentes ruins, mesmo havendo um acidente, não passa nada. A gente sai ileso, mesmo havendo dificuldades, a gente tem sorte e passam coisas boas. Por quê? Porque a nossa mente está protegendo com otimismo e está protegendo com essa força poderosa que estamos conectados, cósmica, universal, búdica. Então, isso protege a nossa mente e ela não gera estados mentais negativos e isso não permite que resultados distorcidos e graves aconteçam. É como protegemos, criando causas. Então, não permitimos que o mal possa acontecer muito gravemente. Então, abrimos um diálogo, alguma pergunta, alguma dúvida, entender como funciona a mente, né? Disso se trata. Monja, eu no dia de hoje, agora são quase 8 horas, acho que eram umas 10 da manhã, eu tive dois grandes desafios, né, vamos falar assim, mas eles não tiraram para o ímpar para ver quem queria ser o primeiro, eles vieram os dois no mesmo instante, né? Nossa. No mesmo instante. E foi de Mas surpresa? assim, Te pegou de surpresa? muito, muito. E aí você parou Mas um você sabe que momento, hoje respirou, respira, porque já vai a mente. eu não sabia. Aí você Eu não para. sabia se eu chorava, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu enfrentava. Sabe o que eu fiz, Monja? Eu entrei num refúgio. Que bom. Eu entrei num refúgio. Demorou muito pouco para tudo voltar ao normal. Muito pouco. Assim, questão de 2 horas, o dia estava um dia normal. Assim. Eu não dei atenção hoje, Monja. Eu não dei atenção, sabe? Que Eu não bom. valorizei as coisas que aconteceram. É coisa muito pesada, você sabe do que acontece, né? Uhum. Em relação à minha filha. Só que eu acho que eu não estou mais, eu não quero mais lutar contra isso. Eu quero arrumar um meio de da gente se entender, né? Eu entender Claro. com meus problemas, porque olha, fácil não, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas assim, o que está nas tuas mãos é a tua mente.
Então, isso é a tua liberdade. A tua liberdade de estar com uma mente positiva, otimista, confiante, equilibrada, alegre. Então, isso está na tua mão. É você quem pode escolher. A situação não vai mudar. Se você está triste ou se você está alegre, a situação continua. Não obstante que se você está com uma mente otimista, em paz, alegre, satisfeito, você vai lidar muito melhor, você vai responder muito melhor. As tuas escolhas e as tuas decisões serão muito mais claras para qualquer tipo de situação. Você vai ter equilíbrio. E por outro lado, abandona o que você gosta, porque o problema maior que a gente tem é que a gente quer que as coisas sejam como eu quero. E não é capaz de aceitar as coisas como são. Ou seja, se você está presente no aqui e agora, cada aqui e agora teu, ele é completo e rico. Ele é criativo, ele é emocionante, ele é perfeito. Cada um, aqui e agora, onde você está. Olha quanta riqueza, olha quanta criatividade. Agora, se você fica bloqueando essa riqueza criativa do aqui e agora com o que você gostaria, e aí você já caiu na armadilha, você já não está no aqui e agora e você está no sofrimento. As coisas nunca vão ser como você quer, porque estamos no samsara. Essa dimensão é uma dimensão de muitos acidentes. Então aqui a gente veio para aprender a estar equilibrados através da conexão interna e não para estar dependendo de nada externo. E tem que cortar todos os fios. Ou seja, não existe filho, não existe esposa, não existe pai, não existe mãe. Essas são histórias sansáricas. E elas existem para que a gente se liberte delas. A gente tem que se libertar desse apego e transformar isso em gratidão. Uma vida bem resolvida é uma vida agradecida, não é uma vida apegada. Ou seja, agradece cada momento com tudo que está acontecendo. E não o que você gostaria, se ficar pegado no que você gostaria, se ficar pegado nas projeções idealizadas que construímos. Isso gera sofrimento, porque talvez nunca aconteça. E gera culpa, porque você acredita que isso não acontece, porque você tem a culpa de ter feito ou de ter deixado de fazer. E tudo isso está bloqueando a tua felicidade. A felicidade é algo tão simples como estar aqui agora, bem conectado com o que é verdade, que é o amor. E o amor é a consciência aberta. E com a consciência aberta não existe separação. Então você pode estar com a tua filha, com a tua mãe, com todos os teus amigos, em cada aqui e agora junto com você. E você pode estar compartilhando em cada momento o melhor de você com todos aqueles que você ama. Você não precisa se sentir separado. Ou seja, você pode estar unido. Através da consciência, você pode manter uma união constante através do amor, da consciência, do estado desperto. Então, por que precisa da pessoa física do teu lado? Por exemplo, uma perda. Perde um filho, um ser muito querido, uma mãe, alguém que é muito importante para nós. Isso não significa que a nossa vida acabou. Significa que o nosso amor, ele permanece. Não é porque morreu que desaparece o amor. Então a gente pode continuar amando essa mãe, mesmo que ela não esteja de corpo presente junto a nós. Então é começar a trabalhar mais com a mente e não tão grosseiramente com os fatos, né? com as pessoas. Se a gente trabalha mais com a mente, a gente é muito mais livre. E logo apreciando o que está acontecendo nesse momento, porque está acontecendo coisas ricas, tem pessoas bonitas, tem bons encontros, e por que ficar preso naquilo que eu gostaria, que deveria, e todas as culpas, e todos esses seres queridos que estejam junto com nós nesse aqui e agora. Aí a gente vai oferecer o melhor para esse ser que está junto a nós. Ou seja, faça dos seres que você ama teus acompanhantes verdadeiros, tem-nos no teu coração.
E isso vai dar muita satisfação e muita paz. E agora o que tem que cortar é o apego, né? É o apego. E logo tudo se transforma. Hoje é assim, daqui 10 anos vai ser completamente diferente. E quando chegar, daqui 10 anos, você nem vai lembrar desse momento. É assim, sabe? E ademais, você pensa que esse momento teu é difícil, dá uma olhada na tua volta. Sabe, olha um pouco do teu lado, de um lado e de outro, e aí você vai ver que a tua dificuldade não é nada. Ou seja, o sofrimento que existe e é muito maior à tua volta do que, sabe, você está chapoteando dentro de banheira, né? Ou seja, não, não tem nada acontecendo realmente, entende? A não ser o apego. Então, começa a ver com uma visão mais ampla, no sentido de um coração aberto que acolhe, um apreciar o momento presente e também saber que vai passar e que tudo são etapas. E que é importante que nessa etapa você esteja equilibrado, para que a seguinte também seja um bom resultado. É assim que eu sinto, né? Mas é assim, é uma experiência de amor. Consciência é amor, né? E é transcendência, tem que sair daí, não fica no karma, sabe? No samsara, no karma, porque aí você vai ficar na frigideira do demônio, você está no inferno, entende? Você está sendo frito. Então não tem porquê, sabe? Não vai mudar, você não vai conseguir mudar essa situação. Então é uma etapa que você vai ter que viver, mas vive ela com alegria, vive ela com criatividade, com amor. Então isso é o importante. Ademais não é tão grave, é uma coisa muito simples, né? É muito fácil. Tenha confiança. Vai passar, vai passar. Agora o mais importante é o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio, né? Essa é a grande prova, né? Apesar do barco levantar de um lado e de outro, né? Você fica equilibrado, né? No meio da maré, né? Então, ótimo, gratidão e uma boa noite a todos, um bom descanso. Daqui a pouquinho continuamos o caminho do Bodhisattva. Gratidão. Obrigado, Monte. Até mais tarde. Obrigado. Até mais tarde, gratidão. Obrigado, Anne. Boa noite. Até mais. Até mais.